Olá mais uma vez, quero cumprimentar vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Hoje estamos gravando mais uma live tratando de um assunto que tem repercutido nos últimos dias aí, sobretudo na esfera jurídica também. E aqui é o foco nosso da nossa live, sempre é fazer uma abordagem jurídica sobre assuntos que provocam repercussão no seio social. Eu me refiro aqui a uma determinação emanada do prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, que determinou na quinta-feira, através de uma notificação expedida aos organizadores de uma feira de livros, uma bienal que estava ocorrendo no Rio de Janeiro, algumas determinações. Já já a gente vai falar aqui bastante sobre isso daí, eu pretendo fazer uma análise minuciosa do ponto de vista jurídico dessas decisões aí, o impacto também das decisões que se sucederam após essa determinação do prefeito aí. Mas antes eu quero mais uma vez agradecer você que tem nos acompanhado, você que tem nos mandado mensagens. As nossas lives têm tido grande repercussão, as pessoas têm assistido, têm nos mandado mensagem. Lá no Instagram, para quem me segue lá, prof.marcostúdio de Mello, a gente tem postado uma dica para a OAB por dia, num projeto de postar 100 dicas para a OAB, antes agora da primeira fase que vai ser realizada no próximo mês de outubro. Mas enfim, essa decisão do prefeito, ela surgiu na quinta-feira. Na quinta-feira passada, no dia 5 de setembro, o prefeito Marcelo Crivella expediu uma notificação para os organizadores da Bienal do Livro do Rio de Janeiro para que eles retirassem do seu acervo de livros um livro chamado Vingadores, a Cruzada da Criança, a Cruzada de uma Criança. Esse livro aí, na visão da autoridade municipal, ele violaria alguns preceitos éticos e morais contrários ao que ele entende aí de estar previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o prefeito expediu uma notificação. Aqui o prefeito, ao expedir essa notificação, exerceu o seu poder de polícia. O poder de polícia é um dos 6 poderes administrativos que dispõe a administração pública. Os outros são poder discricionário, poder vinculado, poder regulamentar, o poder hierárquico e também o poder disciplinar. Ele exerceu de seu poder de polícia, que é o poder de fiscalizar, dentre outras imposições aí que a administração tem. E ele, ao exercer o poder de fiscalizar e também de impor sanções, ele determinou que os organizadores do evento retirassem de seu acervo esse livro que continha, segundo ele, um material inapropriado para crianças e adolescentes. E o fundamento jurídico que ele utilizou foi do artigo 78 e o 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 78 e o artigo 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que um determinado livro, uma determinada revista, uma publicação em geral, quando contiver um material inapropriado para crianças e adolescentes, ou seja, até aquele que tem 18 anos incompletos, ele deve vir, no mínimo, com um lacre na sua capa ali, vedando para que essas crianças e adolescentes tenham livre acesso. Ou, o artigo 79, mais especificamente, vai vedar que materiais, publicações que contenham material pornográfico, material contrário à moral e aos bons costumes da criança, também seja vedado aí o seu acesso a crianças e adolescentes. Então ele utilizou-se desses 2 artigos aí, do 78 e do 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para impor essa notificação. E a contraprestação de uma possível sanção que ele, ao notificar os organizadores, impôs, ele dizia que recolheria todo esse material se não fosse cumprida essa decisão desse poder de polícia aí, e também, num caso mais extremo, cassaria a licença que havia sido outrora concedida aos organizadores desse evento aí. Pois bem,
Esses organizadores do evento, a organização em si, ela socorreu-se do Poder Judiciário, lembrando que o Poder Judiciário ele não será afastado da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, todos aqueles que se sentirem ameaçados por uma lesão a direito poderão socorrer do Poder Judiciário, é o que impõe a nossa Constituição Federal numa cláusula pétrea. E assim o fez os organizadores desse evento. Impetraram o mandado de segurança, e aqui o mandado de segurança, para a gente analisar a competência, ele não foi endereçado a um juiz de primeira instância, ele foi direto para o Tribunal de Justiça, caiu nas mãos de um desembargador, porque a autoridade coatora se tratava de um prefeito e também de um secretário municipal. Então, quando a autoridade coatora é um prefeito municipal, você deve impetrar o seu mandado de segurança diretamente no Tribunal de Justiça. E foi isso que fez. Na sexta-feira, então, a organização do evento impetrou esse mandado de segurança no Tribunal de Justiça e o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu a ordem de liminar, entendendo que havia um risco aí de perecimento do direito da organização do evento, que se não fosse concedida aquela liminar ali, ela poderia ter, inclusive, a cassação da sua licença para funcionamento do evento. Pois bem, no sábado, no dia 7 de setembro, feriado, a prefeitura se socorreu de um artifício aí, através daquilo que a gente chama de suspensão de liminar, e essa suspensão de liminar, ela foi para que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manifestasse uma decisão sobre essa liminar que tinha sido concedida por um outro membro do Tribunal de Justiça. E aí esse incidente, que é muito antigo no ordenamento jurídico brasileiro, mas que muitas vezes a gente passa despercebido sobre ele possibilitou analisar essa decisão aí e rever a liminar de um outro desembargador do Tribunal de Justiça. A suspensão de liminar é uma prerrogativa que todos os presidentes de tribunais no Brasil têm para rever as liminares concedidas por outros membros dos tribunais que eles presidem. Eles podem fazer isso daí sem analisar o mérito da questão. Eles podem fazer isso daí quando reputar que uma determinada liminar concedida por um outro membro, ela abala a ordem pública, abala a ordem política de uma maneira. Só para a gente relembrar os casos mais famosos onde um presidente de um tribunal revogou a decisão de um outro desembargador ou de um outro ministro de um tribunal, foi o caso, por exemplo, quando aquele desembargador concedeu a liminar para a soltura lá no habeas corpus do presidente Lula, e aí esse incidente foi chegar lá nas mãos do presidente à época do TRF4, e ele revogou a liminar concedida por aquele outro desembargador. Isso aconteceu também lá no Supremo Tribunal Federal, quando um dos ministros, no caso Ricardo Lewandowski, concedeu também a possibilidade dele dar entrevista, e depois o Dias Toffoli, presidente do STF, através da análise de uma suspensão de liminar, também revogou a liminar desse seu colega de corte. Então é isso, quando um desembargador, quando um ministro de um tribunal, seja esse tribunal inferior, seja esse tribunal superior, concede uma liminar, é possível que o presidente desse tribunal revogue ou, de uma maneira geral, reaprecie essa liminar concedida. Então foi isso que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro fez. Ele revogou a decisão liminar que havia sido concedida por um outro desembargador através de um incidente chamado suspensão de liminar. E aí vocês podem me perguntar, mas como que isso daí foi parar lá no Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar sobre essa matéria através de uma persecução feita pelo Ministério Público, na pessoa da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela utilizou de um artifício previsto na Lei de Mandado de Segurança, que permite, em casos em que um tribunal
através da análise de uma suspensão de liminar, e esse tribunal, na pessoa de um presidente, revoga ou concede uma liminar, e essa revogação ou concessão de uma liminar atenta contra algum princípio constitucional, sobretudo aqui na esfera dos direitos humanos, é possível que um procurador, seja ele um subprocurador regional da República, e aí esse incidente deveria ser endereçado ao STJ, ou no caso da Procuradora-Geral da República, que remeteu esse incidente para o STF, eles podem assim fazer, é o que prevê a lei de mandado de segurança. No caso aqui interviu a Procuradora-Geral da República, de maneira que ela, ao intervir e suscitar a análise do Supremo Tribunal Federal, o feito subiu para o Supremo Tribunal Federal no dia 8, no domingo agora passado, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse fazer uma análise sobre essa liminar que havia sido suspensa ou revogada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, o STF, na pessoa de seu presidente, que é aquele competente, mais uma vez, para analisar a suspensão de uma liminar, analisar esse feito chamado suspensão de liminar, na pessoa do seu presidente Dias Toffoli, ele achou por bem revogar essa liminar que havia sido derrubada, fazendo então que a primeira decisão pudesse repristinar, melhor dizendo, os seus efeitos. Na verdade, aqui eu apenas estou fazendo esse comentário aqui de uma forma um pouco menos aprofundada, porque na verdade o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele concedeu uma nova liminar. Não é que ele fez com que a antiga liminar concedida na primeira oportunidade voltasse a ter efeitos. Já já eu vou dizer para vocês os argumentos que o ministro Dias Toffoli utilizou. Mas é interessante também notar, que vocês puderam ter constatado aí, que o Gilmar Mendes também, ele interviu nesse feito aí. E aí vocês podem me questionar, mas de que maneira que ele interviu no feito? Quando o presidente do Tribunal de Justiça revogou a liminar dada anteriormente por um outro membro do Tribunal de Justiça, isso daí provocou naqueles que estavam organizando o evento um certo inconformismo. E eles se valeram de um mecanismo constitucional, da chamada reclamação constitucional, cuja previsão está esculpida na Constituição Federal, no seu artigo 102, inciso 1º, a linha L do diploma já citado anteriormente. Então, os organizadores desse evento propuseram uma reclamação, e a reclamação ela é um artifício que pode ser utilizado quando alguma decisão do STF, seja na forma de uma decisão de jurisprudência, seja na forma de uma decisão consignada num verbete de súmula, é violada. Então, todas as vezes que uma decisão do Supremo Tribunal Federal ela é violada por algum órgão abaixo dele, essa decisão que foi objeto de violação de um entendimento do STF pode ser objeto da propositura de uma reclamação diretamente para a análise do Supremo Tribunal Federal. Então, foi esse instituto que se valeu os organizadores do evento. Eles propuseram uma reclamação constitucional com pedido de liminar e ela caiu nas mãos de um relator chamado Gilmar Mendes aí para analisar esse feito. E o mérito da análise deles recai justamente num ponto fundamental. O cerne, o ponto nevrálgico aqui da discussão é se esse material, esse livro que trazia lá a figura de duas crianças ou de dois adolescentes se beijando, isso daí violaria ou não o ordenamento jurídico brasileiro. E aqui, o entendimento primeiramente manifestado pelo município do Rio de Janeiro e compartilhado e coadunado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi que a publicação desse material realmente atentaria contra a liberdade aí de direitos em relação às nossas crianças e adolescentes. Entendia a decisão do prefeito e também do presidente do tribunal que isso daí violaria o artigo 78, então a publicação estaria destoando do que preconiza o artigo 78 e o 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
segundo esse entendimento, deveria ter aquela publicação ao menos um lacre para que não tivesse livre acesso crianças e adolescentes àqueles materiais. Isso é o que prevê o artigo 78. E o 79 vai mais além. Vai dizer que essa publicação, quando for endereçada a criança e adolescente, ela não pode trazer no seu teor ali um conteúdo relacionado à bebida alcoólica, drogas, e nem um conteúdo que atenta contra a moral e os bons costumes em relação à ética que deve ser proposta ali a uma criança e um adolescente. Então foi esse o entendimento. E contrariamente a esse entendimento, o STF e também aquele primeiro desembargador, e também, além deles, a própria Procuradoria-Geral da República, entendem que, na verdade, essa decisão aí, ela totalmente é arbitrária. Por que ela é arbitrária? Porque, na verdade, o fato de duas pessoas do mesmo sexo estarem se beijando numa publicação, isso daí não violaria o que prevê que seja impossibilitado o artigo 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o fato de ter duas pessoas do mesmo sexo se beijando, ele vai em consonância com o que o atual ordenamento jurídico brasileiro prevê. Você, do outro lado, aí pode ter sua opinião contrária em relação à sua moral formada a isso, mas nós não podemos dizer em momento nenhum que isso é antijurídico. Pode ser considerado na sua visão, ou na visão de um padre, de um teólogo, ou de qualquer pessoa que professe uma fé cristã, que isso atenta contra os princípios cristãos. Mas nós, num Estado laico, num Estado democrático de direito, não podemos afirmar que isso é antijurídico, porque isso daí, na verdade, está em consonância com o princípio da igualdade esculpido na Constituição Federal, cuja inspiração remonta aí praticamente a 100 anos atrás, lá na Constituição de Weimar de 1919, quando previu essa lógica aí da igualdade, do segundo preceito da Revolução Francesa, da liberté, égalité e fraternité, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Os três pilares de sustentação da humanidade. E a Constituição Federal previu o princípio da igualdade. E foi justamente sob esse princípio da igualdade que a decisão se fundou do ministro Dias Toffoli e também do ministro Gilmar Mendes, dizendo que todos são iguais perante a lei. E aí eles trouxeram à baila novamente um entendimento já de algum tempo consubstanciado no próprio Supremo Tribunal Federal, que é a possibilidade da união homoafetiva. Então, na verdade, a reclamação proposta aí pelos organizadores desse evento aí, que foi para lá no STF, foi que essa decisão violaria justamente esse entendimento já afirmado pelo STF lá em 2011, quando o STF disse naquela oportunidade que seria possível a união entre duas pessoas do mesmo sexo, dando uma interpretação, numa visão mais moderna aí, para um dispositivo da Constituição Federal que traduz aquilo que vem a ser família. Então, foi esse o entendimento do STF. O STF se fundou basicamente em reconhecer que todos são iguais perante a lei, que o fato de dois adolescentes do mesmo sexo estarem se beijando ali, de maneira nenhuma é um ato de pornografia, porque justamente foi esse o entendimento do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao entender que o fato de duas pessoas do mesmo sexo estarem se beijando seria um ato de pornografia. Então aqui, meus amigos, eu não estou para manifestar minha opinião pessoal sobre isso, se é moral, se é amoral, se é imoral, nada disso. Respeito sua opinião contrária, inclusive eu condeno aqueles que têm condenado a livre manifestação do pensamento daqueles que são contra, inclusive, duas pessoas do mesmo sexo se beijarem. Eu acho que todo mundo tem o direito, inclusive, de livremente expressar seu pensamento. Esse é o preceito constitucional da liberdade de pensamento. Então, eu condeno também aqueles que condenam pessoas que não admitem esse tipo de prática.
Mas essa não é a minha função aqui. Eu deixo isso daí para os padres, para os pastores, enfim, para aqueles que comandam aí e conduzem o seu rebanho. Eu estou aqui apenas para fazer uma análise jurídica nessa live aqui. Algumas pessoas estão acompanhando, outras vão ver a posteriori, vão poder fazer seus comentários. Então, minha análise aqui ela se centrou apenas nos aspectos jurídicos aí, de como se processou a sequência desses atos aí. Só para a gente recapitular. Primeiramente, o prefeito municipal do Rio de Janeiro, utilizando-se do seu poder administrativo, mandou notificar a organizadora de um evento de livro para que ela retirasse de seu acervo alguns livros que contrariariam preceitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa notificação, ela, ao ser recebida pelos organizadores do evento, lhes provocou um inconformismo, o que fez que eles manejassem um mandado de segurança para garantir um direito líquido e certo na visão deles, para que fosse assegurado a manutenção dos livros em seu acervo e também a manutenção da continuidade do evento. Haja vista que a licença é um ato vinculado, a licença para a realização de um evento, então a Prefeitura Municipal ela teria no seu exercício de poder de polícia, na verdade aqui, a possibilidade de cassar essa licença concedida. Então, para que não houvesse isso daí, a organizadora do evento se valeu da impetração desse mandado de segurança. Como a autoridade coatora era um prefeito, esse mandado de segurança foi endereçado ao Tribunal de Justiça. Lá foi analisado por um desembargador e esse desembargador entendeu que não havia violação legal nenhuma, que aquela publicação, que a realização do evento estava em consonância ao ordenamento jurídico vigente no Brasil. Para isso, ele concedeu uma ordem de liminar, a qual foi suspensa pelo presidente do Tribunal de Justiça através de um incidente chamado suspensão de liminar, o que dá a prerrogativa a um presidente de tribunal rever qualquer liminar concedida ou não concedida por um outro membro daquele tribunal que ele preside. Ademais, a Procuradoria-Geral da República, por entender que isso daí violaria de direitos relacionados à dignidade da pessoa humana, valeu-se de um incidente para que fosse remetida essa suspensão de liminar para análise pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele reconhecendo que essa decisão de barrar a livre comercialização daquele livro violaria o princípio da igualdade estabelecido numa cláusula pétrea e violaria também o entendimento já emanado daquela corte. Então ele derrubou essa liminar, concedendo uma nova liminar. Por outro lado, o ministro Gilmar Mendes também foi instado a se manifestar, não pelo órgão do Ministério Público, mas pela própria parte que teve seu direito supostamente violado, que foi a organizadora do evento, que contra a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela propôs uma reclamação constitucional diretamente ao Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Gilmar Mendes também, ratificando mais uma vez a livre manifestação do pensamento, o princípio da igualdade e também o direito de todos ter acesso através da liberdade de pensamento, ele propôs seu voto ali, concedendo a liminar nos termos já deferidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então é isso, pessoal. Me parece que a Procuradoria do Rio de Janeiro opôs um embargo de declaração a isso, daí provavelmente vai dar direito a ele também. Na verdade, pediu um esclarecimento, mas parece que eles vão interpor um agravo regimental para que isso seja discutido em sede de colegiado. Podem ter certeza que essa matéria aí ainda vai ser trazida mais uma vez ao debate. É isso, eu quero agradecer as pessoas que entraram na nossa live, que estão aí nos acompanhando. Quero agradecer você que vai ver depois o vídeo, na tranquilidade do seu lar aí. É isso. Assuntos que tiverem repercussão, a gente vai estar sempre trazendo nas nossas lives aqui.
Eu peço que você compartilhe, quem puder aí, esse vídeo com colegas do ambiente jurídico, com pessoas que não é do ramo também, até para que elas consigam ter um entendimento melhor aí do que se trata essas decisões, do ponto de vista jurídico. Evidentemente, cada um tem sua opinião sobre esse assunto e a gente não discute opinião aqui. A gente apenas analisa fatos jurídicos. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.